Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Gerência Quality, um podcast para quem vive e lidera a qualidade. Hoje, nós trouxemos um convidado super especial. O nosso convidado é o Alexandre Batista, que é mestre em Engenharia Metalúrgica e de Minas. Ele é químico, auditor líder e especialista em gestão da qualidade, com ampla experiência em laboratórios e comitês normativos nacionais e internacionais. Então, hoje nós trouxemos o Alexandre para falar um pouco sobre as diversas normas que podem fazer parte do processo de gestão da qualidade para quem está implementando aí a 17025, a 9001. Então, o Alexandre ele tem muita experiência aí nessa área de gestão da qualidade, em auditoria, e nós trouxemos ele hoje para falar um pouco mais sobre esses processos com a gente. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre. Agradecemos muito por você ter topado, né, vir participar do Gerência Quality. Sabemos aí, né, da sua experiência, da sua expertise aí nessa área de laboratório e do quanto você tem atuado aí fortemente, principalmente nos comitês aí dessas normas nacionais e internacionais. Então, eu gostaria também que você explanasse um pouco mais sobre esses comitês que você participa, sobre o seu trabalho lá no FMG também, os treinamentos que você ministra junto com a Quality, todo esse trabalho que você tem feito aí em prol da qualidade. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e passar um pouco dessa experiência que vem sendo adquirida desde 1989, quando eu fiz o meu estágio do curso técnico nos laboratórios da Vale, lá em Itabira. Desde então, eu estou sempre dentro do laboratório, ou trabalhando, ou auditando, ou aprendendo. Porque a gente, no trabalhar no dia a dia, no fazer uma auditoria, a gente não está só fiscalizando o trabalho das outras pessoas, a gente também está aprendendo com elas. E um pouco desse aprendizado eu procuro contribuir com o aprendizado de outras pessoas num trabalho voluntário nas agências normativas, a ABNT, a STM, na ISO. São trabalhos onde a gente não recebe dinheiro para fazer. É um trabalho voluntário onde a gente contribui com a nossa expertise na construção de normas que vão ajudar no trabalho das outras pessoas. Então, eu trabalho principalmente com a 17025, a 17034 e a 15189, que são normas para laboratórios de diferentes ações, tanto laboratórios de calibração e ensaio, laboratórios de preparo de materiais de referência e os laboratórios de análise clínicas. Atualmente, eu também sou representante da BNT na ISO no Comitê de Educação e Organizações Educacionais. Tá? Tem uma norma de gestão também para escolas que ela está tentando ajudar as escolas a melhorar a gestão de modo a focar o seu tempo e as suas atividades no aprendizado dos alunos. Qual que é a grande vantagem da gente usar normas no nosso sistema de gestão? É padronizar os procedimentos, é repeti-los de forma otimizada, realizá-los de tal maneira que você não perca tempos desnecessários. Então, quando a norma te dá uma série de sessões lá para você ler, interpretar e seguir, aquilo é um roteiro para te ajudar a você gerir o laboratório, gerir as suas atividades, de modo que você não perca tempo e otimize as suas tarefas. Então, assim, é um trabalho muito gratificante e muito desafiador. Com certeza, Alexandre. Essa questão de você estar fazendo a implementação de uma norma, de você estar inserindo ali uma ISO dentro do seu contexto, do seu ambiente de trabalho, é algo que vai te trazer muitos benefícios, mas também é algo bem desafiador. E quando você fala, Alexandre, da questão de normas, ISOs, quando você fala sobre a questão ali de ter técnicas, estratégias, fala para a gente um pouquinho, para poder, quem está nos ouvindo, entender sobre a questão de uma ISO. O que seria uma ISO? O que seria essa norma? Qual os benefícios que ela trazem? Qual que é o desafio, a dificuldade que a pessoa vai ter? Pontua um pouquinho para a gente sobre isso. O que é uma norma? Resumidamente, uma norma é um documento com orientações. Essas orientações foram pensadas e discutidas entre especialistas, tá? Entre pessoas que trabalham naquela área.
Então, as normas de gestão são discutidas por pessoas que atuam na gestão de empresas. Tá? Não só a 9000, a 9001, ela serve para qualquer tipo de empresa que queira melhorar a sua gestão. A 17025, ela é específica, ela tem itens específicos a serem seguidos para laboratórios de ensaio e calibração. Qual que é a vantagem? É você organizar a sequência do seu trabalho. Quando você chega uma norma, ela chega a ser publicada, ela já foi discutida na sua essência o que precisa estar ali e o que não precisa estar ali. E a grande vantagem de você ter empresas que trabalham seguindo a norma é que o trabalho passa a ser facilmente reconhecido. Toda implantação de norma, ela tem um custo. E esse custo ele não é proibitivo. Porque se ele fosse proibitivo, a norma não tinha razão de existir. Né? Não se escreve uma norma querendo levar uma empresa que vai ser obrigada ou vai escolher implantar aquela norma. A ideia não é levar ela a uma exaustão financeira. A ideia é justamente o contrário. A norma é para facilitar a tomada de decisão, a escolha de processos que vão ser aplicados dentro da empresa, de modo que essas escolhas e essas empresas levem a economia de recursos. Então, quando todos trabalhamos de maneira semelhante, o trabalho passa a ser mais fácil de ser executado e fácil de ser comparado. Então, numa norma como a 17025, você tem etapas lá que você precisa passar por ensaios com outros laboratórios. Você precisa comparar o seu trabalho com o trabalho de outras pessoas. Então, a norma vai ter uma norma própria para esse trabalho em conjunto, de modo que você, ao pegar o resultado desse trabalho, desse interlaboratorial, você vai ter dados para melhorar a sua gestão. Então, uma norma ela é, acima de tudo, uma orientação para o seu trabalho. Toda empresa, para funcionar, tem um sistema de gestão. Ninguém funciona uma empresa ao Deus dará. Será? Mas não vai funcionar muito tempo. Né? Ela não vai sobreviver ao mercado muito tempo. Porque uma gestão bem organizada, você vai saber aonde cortar custos, você vai saber aonde procurar investimentos, né? Aonde melhorar processos. A grande função de uma gestão baseada em uma norma técnica é te orientar e não te dificultar a vida. Independente que muitas pessoas pensam que é o contrário, né? Vou ter que implantar uma ISO, vou ter que implantar uma normativa aqui no meu laboratório, na minha empresa. Isso vai trazer mais dificuldade, porque vai engessar processos, vai ficar tudo difícil, vou ter que ter todo aquele processo de qualidade, toda aquela burocracia, né, Nath? Que o pessoal sempre pensa. Protocolos, né? Assim, a gente, realmente, quando a gente começa a implementar o sistema, né, implantar um sistema de gestão da qualidade, a gente percebe muita resistência mesmo. Porque a gente tem muita síndrome de Gabriela, né? Deu certo assim, eu sempre fiz assim. Para que eu vou mudar? Por que eu vou mudar? Mas, realmente, quando você começa a trabalhar a questão da cultura, né? De você realmente mostrar para eles, né? O quanto aquilo pode melhorar a vida, melhorar a produtividade, melhorar, né, a estratégia deles ali dentro da organização, isso, né, começa-se a ter um movimento ali até a favor, né? Porque, assim, o processo é assim, primeiro o boicote, depois a possível tentativa de aceitação, aí depois que a gente começa realmente a eles levantarem a bandeira para a implementação do sistema de gestão da qualidade, assim. Então, assim, é muito interessante. E eu costumo falar muito isso com o pessoal, né? A gente precisa muito da conscientização. Então, trabalhar isso, a gente tentar trazer as pessoas para a gente tentar mostrar para elas, né, a necessidade de que a gente está com o objetivo de melhorar eles, melhorar o processo deles, é bem interessante. Eu estava fazendo, né, contando brevemente uma história, eu estava fazendo uma implantação de um sistema, né? Então, a gente vai começando a ver nos processos como funciona. E aí, tinha um atendente aqui, outro aqui, e a impressora era do outro lado.
Porque então eles tinham que levantar e ir lá do outro lado para poder buscar o papelzinho. Então, era assim, a logística. Falei, gente, por que a impressora não fica aqui no meio? Tipo, né? Não tem a necessidade não tem a necessidade. Então, assim, por que não faz isso, né? Porque não pensaram? Não, às vezes não tiveram, né? Na rotina ali, não conseguiam pensar. Então, a qualidade também é isso. Implantar o sistema é melhorar os processos, né? Então, a gente tem muito que pensar nessa ferramenta que a gestão da qualidade tem, né, Alexandre? Então, a norma, ela não fala como fazer, né? Ela define os requisitos, mas quem fala, como determina, como ele vai fazer, né, ali no processo é a organização. A norma ela dá diretrizes, né, bem detalhado ali, mas como você vai evidenciar, como vai ser o seu processo ali, você determina, mesmo porque a norma ela é abrangente. Né? Então, a 17025 ela é para várias áreas de laboratório. A 9001 era para vários tipos de organizações. Então, não dá para poder escrever claramente como deve ser feito o processo, sendo que ela é amplamente difundida em várias áreas, né, das organizações. Então, a gente tem que ter essa consciência quando a gente vai implantar um sistema de gestão nas organizações, nos laboratórios, né, Alexandre? Sim, e como eu falei, a norma é uma ferramenta e elas são estruturadas de modo que seja uma ferramenta que seja usada tanto pelo borracheiro ali da esquina, quanto pela mineradora ali em Nova Lima, por exemplo. Então, ela está estruturada de forma que ela vai orientar esses dois tipos de negócio. Agora, cada um que for implantar a norma precisa adaptar a sua realidade. E essa questão de otimização de processos e gestão eficiente das etapas do trabalho podem ser vistas naquele filme. Vou fazer uma propaganda aqui, viu, gente? Não estou ganhando nada, não. Mas eu sou cinéfilo, então eu gosto muito de usar nos meus cursos e nessas apresentações assim, coisas que eu vi em filmes e que são acessíveis. Tá? Quem quiser ver aquele filme Fome de Poder, mostra como o McDonald's, no início, organizou a cozinha de modo que os sanduíches ficassem prontos no menor tempo possível e com boa qualidade. Ou seja, a rapidez, ele mostrou essa mudança de processo, que a rapidez na produção não ia gerar maus produtos. Ia gerar um produto de qualidade, rápido, de modo que o cliente não demoraria muito tempo entre chegar, fazer o pedido e ir embora. Né? A revisão agora nova da 9001 está tentando focar nisso agora, na experiência do cliente. Para quê? Para que as empresas procurem sempre a qualidade dos seus produtos, dos seus serviços. E é um ponto importante também da gente avaliar, né, Alexandre, é o tipo de serviço que você está prestando. Então, você vai implementar um sistema, você vai adequar o seu processo de acordo com o tipo de serviço que você né, tem. Então, por exemplo, o McDonald's, que você deu a sugestão, a premissa dele é entregar um sanduíche rápido de qualidade. Mas tem empresas que não, né? Tem outras, né, organizações, outras empresas que não, que eles querem entregar mais elaborado. Então, o processo vai ser diferente, né? Então, assim, a gente tem que muito saber qual que é o objetivo da nossa organização para a gente saber qual que vai ser a estrutura do nosso processo. Porque senão a gente está implementando uma estrutura que não condiz com o nosso objetivo, né? Que não condiz com as nossas entregas. Então, isso é muito importante de ter esse mapeamento de acordo com os objetivos e metas da organização. Exatamente. Toda norma de sistema de gestão pede isso. Qual que é o objetivo da empresa? Qual que é a missão da empresa? Ela está ali para quê? Ela está ali para atender alguma necessidade dos seus clientes. Ela precisa saber qual é o mercado onde ela vai atuar. Não adianta nada eu montar um laboratório de excelência para fazer determinação de mercúrio em água advinda do garimpo, lá no Rio Grande do Sul, sendo que os garimpos no país estão na região norte. Então, nesse momento de você escolher aonde vai atuar, qual sistema de gestão que você vai implantar, você tem que saber fazer essas escolhas. E depois de escolhido isso, as normas vão te ajudar a escolher aí
daí para frente. Né? É aquilo, a gente não nasce sabendo, a gente precisa de orientação e muitas vezes o papel das normas é esse. De orientar. E um ponto importante também, né, Alexandre, a gente tem normas que são certificáveis, acreditáveis, e a gente tem normas de apoio, né? Então, hoje o nosso objetivo aqui é falar dessas normas de apoio que vai agregar ao nosso sistema, né? Que vai inflar o nosso sistema para que eles tenham, que eles sejam mais consolidados, para que eles tenham uma robustez melhor. Então, hoje, a gente tem esse intuito, né, de trazer algumas normas, principalmente da série da 10.000, né, que são normas de apoio para auxiliar o nosso processo. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas normas de apoio para a gente. Vamos iniciar aí com alguma sopinha de letrinhas, né? Uma sopinha de normas para poder trazer aqui para vocês, pessoal, hoje algumas normas de apoio baseados dentro da estrutura para que você possa implantá-la também. Se você não tem, que você possa implantar. E aí tem um cara muito fera aqui que está pronto para ajudar vocês aqui dentro dessas normas aqui, não é, Alexandre? Onde? Cadê? Então vamos lá, Alexandre. Fala com a gente um pouquinho sobre normas, a 10.010, 10.018, 10.014. Cita um pouquinho para elas dessas normas para a gente dentro da questão da cultura, da organização da empresa. Tá, olha, quando a gente escolhe uma norma de sistema de gestão, vai certificar o seu sistema de gestão, lembrar o seguinte: a menos que o seu segmento seja obrigado por lei a adotar alguma norma, a adoção de norma é opcional. Tá? Você implanta, na maioria esmagadora dos casos, você implanta a norma para poder se diferenciar dos seus concorrentes. Né? E seu concorrente vai lá e faz a mesma coisa, então você perde esse diferencial. Como é que então você vai se diferenciar? Então, você começa a agregar outros conhecimentos ao seu sistema antes do seu concorrente. Então, essas normas, a ISO traz não só a ISO, a BNT, a STM. Quando você tem uma norma certificável, uma norma de sistema de gestão, como a 17.025, 9.001, tem toda uma outra série de normas para te auxiliar nessa tarefa de implantar a norma. Então, a 10.010, 10.018, 10.014 vão te ajudar o quê? Na gestão de liderança e cultura organizacional. Vão te ajudar na gestão do seu negócio, a como estruturar a sua liderança, como estruturar a sua organização, a que pontos você vai dar mais atenção, a que pontos você vai delegar ação para os demais colaboradores. Lembrar que a gestão não existe mais hoje, a gestão do eu sozinho. Tá? Dentro de uma empresa, por menor que ela seja, a gestão ela tem partes que podem ser compartilhadas entre os colaboradores. Tá? E as normas elas vão te ajudar a fazer essas escolhas. Tá? Porque lembrar sempre o seguinte, gente, já dizia o general Figueiredo, de insubstituíveis o cemitério está cheio. Então, uma realidade que a gente tem nas empresas, e realmente e principalmente nas pequenas empresas, é a substituição da mão de obra. Porque é o seguinte, você contrata a pessoa, você vai dar treinamento para ela. Tem uma série de normas para te auxiliar a isso, a como a escolher os treinamentos, o tempo que você vai gastar, como você vai avaliar se o treinamento foi eficiente. E essa pessoa, né, ela é uma pessoa, ela vai ter problemas. Ela pode adoecer, o filho dela pode adoecer, ela precisar faltar. Então, você precisa estruturar a sua gestão de modo que, quando uma peça faltar, outra possa substituir temporariamente. Né? É como num carro. A gente tem 4 rodas. Se uma furar, o carro vai parar? Não, você tem uma roda para substituir. Você vai andar na mesma velocidade de antes? Não. Você vai andar numa velocidade menor até você poder reparar aquela roda que você trocou e ela voltar para o lugar. Então, quando a gente está falando de gestão de pessoas, tem que se levar isso em conta. Você está trabalhando com pessoas. Você não está trabalhando com peças inanimadas que não vão apresentar problemas, que não vão reclamar, que não vão adoecer, que não vão ter dúvidas.
né, que não vão ter iniciativa. É importante também na gestão dar iniciativa para os seus colaboradores, ouvi-los. Então, essas normas vão ajudar a difundir esse pensamento que a gestão não é uma coisa de uma pessoa só. Isso é muito importante, né? Que tem essa visão. Porque às vezes a pessoa pensa, não, é gerente da qualidade, né? É a Nath, é o gerente da qualidade. Então é só ela que tem que cuidar disso. Não é algo assim, ele é algo que é bem difundido. Igual o Alexandre acabou de falar aqui, nós falamos no nosso último podcast sobre a questão da saúde mental, é algo que tem que ser avaliado. Então tem normas para isso também, tem ISOs que vão te auxiliar nesse detalhe para que você tenha esse acompanhamento. Porque, afinal de contas, como nós falamos no nosso último podcast, né, Nath? A saúde mental é importante. O Alexandre acabou de citar aqui, tem momentos que a pessoa vai adoecer, tem momentos que a pessoa não vai estar bem. Então, como avaliar isso? Qual que vai ser a técnica, qual que vai ser a forma pela qual você vai usar artifícios e estratégias para poder chegar num resultado em cima disso? Aí entra nas nossas normas, entra as nossas ISOs. E nesse ponto, Alexandre, qual que é a dificuldade quando a gente fala sobre a questão de uma norma, do processo com relação à direção, à supervisão, né, um cargo de liderança dentro da empresa relacionado à norma? Olha, a grande dificuldade é justamente os gestores se sentirem ameaçados em perder a função deles na hora de começar a compartilhar responsabilidades com os seus colaboradores. Né? Afinal de contas, são seres humanos, isso é normal. Né? Dentro de uma estrutura empresarial, todo mundo, a gente que trabalha com empresas, a gente sempre tem esse medo de nós sermos substituídos. Melhorou muito nos últimos anos essa questão de a pessoa dominar ali aquele sistema, ficar com tudo para ele. Para quê? Para ele se sentir dono daquele processo e, com isso, ele perdeu o medo de ser desligado da empresa. Isso já passou, as pessoas já viram que hoje o importante não é você saber. É importante saber, não deixou de ser importante você ter conhecimento, mas passou-se a dar mais importância em você saber compartilhar aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu ali dentro da empresa. Uhum. Tá? Então, assim, o conhecimento nunca vai deixar de ser importante. Certo? Mas hoje dá-se muita importância justamente a você compartilhar aquilo que você sabe. Porque é o seguinte, quem tem o conhecimento, quem compartilha, está sempre aprendendo. Às vezes, a gente, ao conversar com uma pessoa, um estagiário novo que está chegando ali na empresa, a gente pode aprender visões novas que estão sendo discutidas no ambiente educacional e ainda não chegaram no ambiente empresarial. E vice-versa. Você, ao conversar com o estagiário, a passar as informações para ele, ele também vai levar aquilo que ele aprendeu para o ambiente educacional. E vai mostrar também lá, na formação das pessoas, nas escolas, que novos conhecimentos, além daqueles que ele viu ali na escola, estão sendo difundidos no ambiente de trabalho. E é uma via de mão dupla. A escola não dá para funcionar sem a empresa, e a empresa não dá para funcionar sem as escolas de qualidade formando o pessoal que elas precisam. Que é um dos gargalos que a gente tem hoje, é justamente a chegada de pessoas preparadas para determinadas posições dentro da empresa. Aí, para isso, a gente tem, lembra aí, por favor, os números, que eu também, gente, é norma demais na cabeça. É norma ISO, norma STM, norma BNT, os números voam. Eu sei que as normas existem. Né? Na hora que eu estou dando uma consultoria, estou fazendo uma auditoria, eu tenho lá meu caderninho. Né? Colinha básica, né? Quando eu trabalhei num banco, a gente tinha uma pastinha com os procedimentos, a gente chamava de burrinho. Assim, você é burro, que é a coisa pejorativa, né? Você é burro, não lembra não? Vai lá, consulta o burrinho. Eu levo isso até hoje. Eu tinha em papel, agora é um HD de 1 terabyte que vai para todo lado, onde tem lá toda a documentação que eu sei que tem, eu vou lá e procuro e me informo. Então, essa parte de treinamento é aquilo. Você, claro, precisa de pessoas com conhecimento básico de determinadas funções.
Quando você chega com essa pessoa na sua empresa, no seu laboratório, você vai treiná-la em quê? Você vai treiná-la nos procedimentos específicos que você executa no seu laboratório. Então, você tem normas para orientar. Quanto tempo você vai gastar? O que eu preciso treinar para essa pessoa que ela não aprendeu na escola? Né? Numa escola técnica, numa faculdade, ou mesmo num secundário, dependendo da posição que você vai ter no seu laboratório, são formações diferentes. O que você vai passar para ela de específico do seu processo? Depois que você treiná-la, como é que você vai acompanhar a eficiência desse treinamento? Você vai ficar todo dia ali, em cima dela? Ou você vai acompanhar os resultados que ela gera? Por semana, por mês, por ano. Então, as normas de treinamento, de gestão de pessoas, vai te ajudar nessa tarefa. Como incentivar as pessoas a participarem do processo? Como ouvi-las? Né? Já ficou famoso aquelas famosas caixinhas de sugestão, para você chegar ali. Né? Para quê? Para a pessoa, né, com pesquisa, com trabalho, verificou que as pessoas tinham o quê? Tinham, às vezes, medo ou vergonha de expressar a opinião delas. Então, quando você cria ali uma caixinha de sugestão, você tenta mostrar para o seu pessoal, olha, vocês podem opinar. E não tem coisa que vai deixar o pessoal mais feliz do que uma opinião que eles deram ser implantada. E se não for, ser explicada. Por que aquela ideia não pode ser implantada? Para a pessoa também não mostrar para ela que existe conhecimento também que ela ainda não aprendeu. Sim. A norma de competência, treinamento e engajamento é a 10.015, Alexandre. E, assim, e é bem interessante você falar, porque a gente tem requisitos muito bem definidos na 17, na 9, para a parte de competência de pessoal, né? Uhum. Então, assim, a gente... eu sempre entro nesse looping, assim, de discussões para esse requisito nas auditorias, enquanto a gente está implantando o sistema de gestão da qualidade. E é interessante você falar, assim, como a gente vai avaliar realmente a competência, né? Por exemplo, a 17025, ela não exige mais a avaliação de eficácia de treinamento. Ela exige o monitoramento de competência, né? O requisito é monitoramento de competência. E a gente tem um prazo ali para fazer o monitoramento de competência. Então, no meu entendimento, assim, da 17025, a gente define os critérios ali para a gente contratar um colaborador. Depois da gente definir esses critérios, né? A gente seleciona um colaborador que tem aptidão, que tem esses critérios definidos ali. Depois que a gente seleciona, a gente treina ele nos procedimentos internos ali do laboratório ou da organização como um todo. Depois que ele está treinado, a gente supervisiona ele por um período X, autoriza ele a realizar as atividades, depois a gente só monitora a competência das atividades que ele foi treinado ali. Então, para mim, esse processo fecha assim, né? Então, a gente não teria que ficar supervisionando o colaborador sempre. A gente supervisiona naquele período de tempo que ele está em aprendizado, vamos dizer assim. Depois, a gente monitora a competência para saber se realmente ele ainda continua executando a atividade conforme o procedimento estabelecido. Ou se teve, né, algum desvio ali durante a atividade que ele está realizando, né? Por exemplo, dentro do laboratório, a gente tem muito isso de forma quantitativa, né? Porque a gente tem emissão de resultados. No processo administrativo, a gente teria mais avaliação qualitativa, né? Mas se tem um erro ali, a gente precisa de avaliar. Ou é o procedimento que está errado, ou é o colaborador que está fazendo errado. Aí volta no que a gente conversou lá no podcast que a gente falou da NR1. Será que realmente é falta de treinamento ou o motivo, né, a causa raiz daquele erro, daquele desvio é porque o colaborador estava com algum problema pontual naquele dia, estava com uma sobrecarga de trabalho, estava emocionalmente abalado. Então, tudo isso eu acho que precisa ser entrado no nosso parâmetro de avaliação enquanto gestor da qualidade, né, enquanto avaliador ali daquele processo, para realmente a gente ser assertivo na tratativa de um desvio, né, assertivo na tratativa de uma não conformidade.
porque acho que não justifica a gente ficar enchendo o colaborador de treinamento, parando a empresa para poder dar um treinamento de algo que ele já tem conhecimento, que ele já tem expertise para realizar, e talvez o ponto ali, né, o foco principal, a causa raiz daquele desvio, seja ali algum problema emocional, algum desvio emocional, algum sobrecarga de trabalho. Então, isso tudo deve ser avaliado aí, e a gente tem aí a 10.015, né, que é essa norma exatamente para treinamento, competência e engajamento de pessoal. Eu acho que é uma norma bem interessante para ser melhor avaliada, né, para ser melhor estudada, para essa assertividade, né, nesse processo de competência de pessoal. Sim, e aí ela traz a grande importância, que é justamente do colaborador se sentir responsável pelo trabalho que ele faz. Não se sentir só obrigado a fazê-lo, mas sentir a responsabilidade na execução bem feita do trabalho dele. É você mostrar para ele que um erro que ele cometer, ele pode colocar a vida de outra pessoa em risco. Nós temos no Brasil, o governo trata a gente, o brasileiro, como um criminoso. Desculpa usar essa palavra, mas é assim que o governo trata a gente. Qualquer relação que a gente vai ter com o governo, nós temos que mostrar 500 e tantos comprovantes de alguma coisa. A gente, para dirigir um carro, a gente tem que tirar a carteira de motorista. Para tirar a carteira de motorista, a gente tem que provar que a gente fez um curso, leu tantas horas, dirigiu tantas horas, e para poder ter a carteira de motorista. Depois de que você tem a carteira de motorista, o governo continua te tratando como um irresponsável, te obriga de tempos em tempos, cada vez mais curtos, ir lá e mostrar tudo de novo que você ainda está em condições de dirigir. E ainda vai te cobrar um imposto, você vai cobrar um carro, você vai pagar imposto. Você vai pagar imposto para ter o carro, você vai pagar imposto para usar a estrada, você vai pagar imposto para usar o combustível. Então, a gente começa a ter uma ojeriza do governo. Quando a gente treina um colaborador e trata ele como um parceiro, a mostrar a ele que ele tem responsabilidade, ele começa a fazer o trabalho dele de maneira mais fluida, de maneira mais calma. De maneira que na hora que ele vê a responsabilidade dele, que ele não é tratado simplesmente como uma peça. Não é mais um número dentro da empresa, exatamente. Né? Não é só aquela coisa, estou inserido aqui, faço parte de uma multidão, de um coletivo e pronto. Não, eu tenho a minha responsabilidade. Eu posso ser desligado a qualquer momento? Pode, porque a empresa ela precisa de resultados. Né? Isso é a realidade da vida. A empresa não é a nossa mãe. Né? Apesar dela dar ali o dinheirinho para a gente gastar no final do mês, a empresa não é a nossa mãe. Nós temos com ela uma relação de empregador e colaborador. Cada um tendo a sua responsabilidade, isto flui melhor, de modo que os dois saem ganhando. A gente, quando a gente quer trabalhar para alguém, a gente quer mostrar o nosso talento. A gente quer mostrar as nossas habilidades. A gente quer mostrar as nossas capacidades. Então, um local onde tratar a gente como somente um número, a pessoa faz isso aqui que eu te ensinei desse jeito, eu não te ouvo e eu vou ficar aqui verificando se você está sempre fazendo desse jeito, você perde a confiança, você perde o prazer de mostrar a sua capacidade. Você vai procurar outra empresa, vai procurar outro lugar. Né? Então, quando você faz pressão demais no trabalhador, o que a gente hoje chama, né, é o ambiente tóxico. Não é absurdo você exigir responsabilidade do trabalhador, mas você também não pode exigir coisas irreais, porque você não vai ter. Não adianta brigar com a realidade. Então, assim, vai ter um colaborador que vai, por exemplo, né, usar o laboratório. Tem um colaborador que vai usar a bureta mais rápido que outro? Tem. Mas tem um que vai ter o olhar melhor para ver se um equipamento está deixando de funcionar como deveria. Então, a norma de treinamento vai te dar guias para você
e dar os insights também para você começar a observar os talentos que você tem dentro da sua empresa. Cada um tem um talento, por menor que seja, todos nós temos um talento que pode ser aplicado e pode ser empregado para melhorar um sistema de gestão. Com certeza. Não sei se você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, se você tinha consciência e sabia que tem norma para todos os tipos, né, Nath? Que tem normas para te atender em todos os aspectos, igual o Alexandre tem falado aqui com a gente. Né? E nesse quesito ali, né, Alexandre, da questão das normas, para a questão de ferramentas de medição, de treinamento, na parte ali de estatística, né, a ISO 10.009 e a ISO 10.017, elas tratam diretamente sobre isso. Metodologias para treinamento, como metrificar para você ter uma estatística, um indicador ali dentro desse processo, não é? Isso, porque sem medidas, você não sabe o que melhorar. Se você não tiver uma visão do seu negócio, o que você está produzindo, onde você está gastando o tempo do seu pessoal, você não consegue otimizar. Tá? A estatística é uma ferramenta muito poderosa. Tá? Eu vi uma pesquisa um pouco tempo atrás que só para essa década agora de entre 2025 e 2030, os Estados Unidos vai precisar de pelo menos 20 mil novos estatísticos. Nós estamos vivendo na era da informação. Nós temos uma quantidade, nós estamos gerando uma quantidade de informação absurda e não estamos sabendo o que fazer com ela. Tá? Nós geramos hoje dados de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é situação rotineira dentro das nossas cidades, dentro das nossas empresas, dentro do nosso país. E o que a gente faz com esses dados? De uma maneira mais simples no laboratório, você está gerando ali todo dia um gasto com eletricidade, um gasto com reagente, um gasto com pessoal, um gasto com papel, um gasto com computador. Como é que você está mensurando isso? Onde isso está inserido dentro do seu custo? De quanto em quanto tempo você realmente precisa hoje, nos dias de hoje, você precisa imprimir esse tanto de papel que você imprime no seu laboratório? Ou ele pode ser informatizado? Mas aí, não esquecer, para todo isso junto, a gente tem análise de risco. Nós temos a 31.000 e aquilo. Eu informatizo tudo. Beleza. Acabou a luz. O que acontece? E agora? Pois é. Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso equilíbrio na gestão do seu negócio, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua realidade. E qual a probabilidade também disso acontecer, né, Alexandre? Então, assim... Exatamente. O Gerência Lab, hoje, né, nos laboratórios, vocês têm toda essa rastreabilidade dos processos aí, dos laboratórios. E a quantidade de papel, realmente, né, como você falou, diminuiu drasticamente a utilização da quantidade de papel. O meio ambiente agradece. E eu acho que e os colaboradores também, porque ficar preenchendo, né, interpretar ali a letra de cada colaborador, de cada profissional ali também é um risco, né, que a gente tem de colocar um dado errado. Traz os erros de transcrição errada, demora poder levar os dados de um setor para o outro. Então, isso é um risco muito, muito crítico. Inclusive, a norma ainda tem um item, né, a 17025 tem um item 711 que fala sobre essa parte de transcrição de dados. E com um sistema LINS, né, você tem tudo ali compilado. Tem o risco, né, de faltar internet, tem o risco, né, de não ter luz, mas a gente avalia a probabilidade. Qual a probabilidade disso acontecer em uma capital, por exemplo, né? É baixíssimo, né? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, e aí acho que o Alexandre falou bem disso, a gente tem que ter, quando a gente levanta o risco, a gente tem que ter uma ação em relação a esse risco levantado. Claro que de acordo com o nível, né, do risco.
Tudo isso ainda tem as normas que vão te ajudar para fazer esse levantamento. Isso, a 31.000, né, Alexandre? Que é agregando a norma, dentro desse processo você consegue ter a gestão de risco, todo o fator ali inserido, né? Esse detalhe envolvido dentro do seu software que vai te trazer esse controle. Né? Igual o Alexandre falou, a questão de informatizar é importante? Sim, com certeza, mas você tem que ter todo esse fator ali mapeado para evitar essa dor de cabeça. Às vezes no seu laboratório falta muita energia. Então, qual que é o risco ali que você tenha? Ficar sem trabalho. Qual que é a solução? Você tem um gerador, né, uma internet de backup. Então, são pontos que você vai ter ali com as ISOs, agregado ali a um sistema que vai te atender, né, um LIMS que vai te trazer a estrutura como o Gerencialab, um controle da qualidade que vai ter toda essa normativa bem pautada, né, as premissas bem definidas, vão trazer esses detalhes. Só que é um fator que a gente sabe, Alexandre, que não é um mar de rosas, né? Será que existe resistência para poder fazer a implantação das normas das ISOs? Olha, a Nathalie citou agora um item que eu adoro dar exemplo nos treinamentos, o 711. É um item da 17.025 que não exige nem procedimento e nem registro. Aí você vai falar assim, mas como não? Não exigindo. Está lá. Você deve verificar de tempos em tempos se a transcrição de dados está correndo corretamente. Mas não te dá obrigação de fazer isso conforme um procedimento, nem de reter registro. Esse é um desafio. E o grande desafio na implantação de um sistema de gestão baseado numa norma é, por vezes, você ter que passar a registrar o que você não registrava e passar a ter procedimento para que antes o que você não tinha. Esse é o grande desafio, é justamente sair dessa questão, né, do estado lá da Gabriela. Eu nasci assim, fui sempre assim, para que mudar? Então, a grande resistência inicial de implantar uma norma de gestão é essa, é a mudança de procedimentos. E é interpretar os procedimentos de modo a aplicá-los corretamente. Tem que ter cuidado também para não interpretar, que tem muita gente que gosta de interpretar algumas coisas em favor deles. Tá? Um problema que eu já tive muito em auditoria é quando você vai fazer a gestão da qualidade ali do resultado. Então, você tem que passar amostras de controle. Então, os laboratórios usam uma referência, os laboratórios trabalham com água, usam standard métodos para fazer as análises. Já que você vai usar o standard métodos, então você vai inserir o standard métodos no sistema de gestão e vai ali usar todo o agregado dele para o seu sistema de gestão da qualidade. E lá, uma determinada local fala que você deve ter, por exemplo, para cada batelada de 20 amostras, você deve fazer um controle de qualidade. E aí, o que acontecia? Muito laboratório interpretou, eu vou fazer 20 amostras, depois que eu fizer 20 amostras, eu vou fazer o controle de qualidade. Interpretação tão simples, questão de uma linha. Mas por que fazem isso? Economia. Eu entendo, tá? Focou na economia. Mas quando você pensa mesmo em qualidade, como a coisa tem que funcionar, as amostras de controle de qualidade têm que estar incluídas naquelas 20. Então, se você está fazendo um ensaio que te pede uma duplicata, você tem que fazer 19 amostras, escolher uma para ser duplicata, de modo que você vai fazer 20. E aí interpretar o resultado daquela duplicata, resultado estatístico, tem uma norma para te dar quais são os limites, como você vai efetuar o cálculo, se você vai aprovar ou não aquela batelada de resultados. Então, aconteceu muito, hoje em dia não está acontecendo mais não, porque é uma grande vantagem da implantação de normas. As pessoas começaram a ver a importância, a necessidade de você trabalhar com procedimentos claros. Então, hoje, esse problema eu já não encontro mais numa auditoria. As pessoas já entenderam que esse controle de qualidade é importante também para elas, para o trabalho delas. Não é só para o cliente, satisfazer o cliente, nem só para satisfazer a norma. É para atender o trabalho dela ser mais eficiente. Ela não precisar ficar fazendo retrabalho. Então, assim, eu tenho um custo para fazer o controle de qualidade? Tenho.
Mas quando eu percebo que esse custo de implantar o controle de qualidade ele vai praticamente eliminar o meu custo de retrabalho, é aí que a gente vê a importância da normatização. Excelente. E aí, nesse ponto, né, quando a gente fala sobre a questão da implantação, de você ter essa metrificação, saber do custo, qual vai ser os benefícios, a gente vê muita questão de ter documentos que vão te respaldar em cima disso, né, Nath? A questão de você saber ali como medir essa circunstância e ter esses detalhes. Exatamente, eu vejo muito isso, né? Quando a gente começa a implantar um sistema de gestão da qualidade, a gente avalia muito isso. Primeira coisa, vamos desenhar o processo? Porque, assim, as pessoas, às vezes, elas vão agregando tanto documento, tanto código de documento, tanto formulário, e aí quando a gente vê o sistema, ele está numa complexidade tão grande que ele vira um elefante branco, assim. A gente não consegue gerenciar. Então, assim, implantar um sistema de gestão da qualidade, ele também tem que ser uma coisa muito bem direta, muito bem usual. O sistema ele tem que ser funcional, não adianta você querer trazer um sistema extremamente complexo, com códigos extremamente grandes, que não vai ser funcional, né? Que não vai ser adequado. Para ver a eficácia do que você precisa para gerenciar a sua empresa, o seu laboratório, né? Exatamente. Então, assim, a norma, ela fala que a gente precisa de ter uma informação documentada. Então, pronto, né? A gente não precisa de ficar criando uma estrutura documental extremamente complexa e que isso vai deixar a nossa equipe extremamente perdida dentro do sistema. Então, assim, pensem muito nisso, né? Criar sistema de gestão da qualidade é ser objetivo, é ser prático e ser funcional. Não criem um sistema de gestão da qualidade extremamente complexo, porque isso vai dar muito mais trabalho para você gerenciar, né? Você criar 1000 formulários, criar 1000 procedimentos, isso é muito mais vaidade do que realmente necessidade, né, Alexandre? Então, sim, a gente tem aí a 10.013, né, que fala sobre essa parte documental, que vocês podem também tirar como base aí para o processo de vocês, mas estruturem, né, desenhem o processo antes de sair codificando e criando procedimentos, né? Avaliem o que pode ser juntado, o que realmente precisa de procedimento, o que realmente vocês precisam de registro para vocês não terem documentos, um sistema extremamente inutilizável, né? Eu gosto de dar como exemplo, nessa parte de documentação, um exemplo de titulação. A maioria dos laboratórios, seja de água, seja de minérios e tudo, elas usam normas que normalmente estão em inglês. Então, o pessoal que vai usar ali no dia a dia, normalmente faz um procedimento em português, para auxiliar, especialmente quando você vai trabalhar com pessoal técnico, estagiário, onde você, né, lá na formação, lá na competência do seu pessoal, você não exige um inglês perfeito, então você faz ali o procedimento em português para ele seguir. Eu falo o seguinte, se você escrever um procedimento de titulação que ele tem mais de 2 páginas, você escreveu demais. Por quê? Porque qual que é a tarefa que a pessoa vai chegar ali, o técnico vai chegar no momento da titulação? Ele vai pegar a amostra, ela vai estar já, se ela for líquida, ele vai pegar uma líquida, colocar no Erlenmeyer e titular. Se ela for sólida, ele vai tirar uma alíquota, digerir e levar para titular, e vai titular e anotar o resultado. Então, você não precisa de mais de 2 páginas para escrever essas etapas do processo. A norma é que tem lá todo o detalhe, como prepara cada reagente, como estatística para validar aquele método. Isso você deixa lá na norma. No seu procedimento, você enxuga, simplifica só o que a pessoa vai ali fazer. Então, isso vale para toda a documentação do sistema de gestão. Você não precisa ficar escrevendo processo para tudo. A norma pede, precisa ter procedimento para manutenção dos equipamentos, transporte, guarda. Gente, o equipamento vem com manual. É só você incorporar o manual no sistema de gestão. Para que você vai escrever um procedimento para isso? No início da 17.025,
tinha demais nos laboratórios. Chegava lá, tinha procedimento de 20 páginas lá, citando equipamento por equipamento. Eu falei, não, gente, está no manual? Então, inclui o manual no sistema de gestão e acabou. Na hora que você precisar fazer uma limpeza, manutenção, onde é que você vai consultar? No manual do equipamento. Para que inventar a roda, sendo que a gente já tem toda a estrutura pronta e é só agregá-la dentro do nosso processo? Exatamente. Lembrar que a função da normalização é facilitar os seus processos, é organizar o seu trabalho e não dificultá-lo. E nesse ponto que você falou de facilitar, né, de trazer uma organização para que você tenha uma visão mais clara, uma estratégia de trabalho, a ISO 10014 ela vem com esse intuito, né, de trazer essa visão de facilidade, de clareza, você ter uma decisão estratégica mais assertiva dentro do processo e poder mapear aonde você precisa trabalhar, onde você precisa pautar, porque afinal de contas o risco deve ser levado em todas as considerações. Né? Independente do que esteja sendo feito, né, Nath, a questão do risco ela é muito importante. Igual você citou a questão da 31.000, da questão dos riscos, né, o mapeamento de risco. Como que você vê isso, Alexandre, da questão dessas duas ISOs que são fundamentais dentro desse processo? Olha, hoje os laboratórios estão evoluindo, como as normas, né, o processo está evoluindo. Hoje em dia, essa versão da 17025, ela trouxe para os laboratórios essa percepção do risco, essa necessidade da gestão do risco. Tá? E hoje eu vejo que os laboratórios estão melhorando essa gestão. Que a gestão de risco não é só você colocar ali, essa questão nós já falamos assim, vai acabar a luz, o que eu vou fazer? Não, ela também vai entrar nesses detalhes. Se eu tiver cliente demais, eu aumento ou diminuo o risco de eu começar a não dar conta nos meus prazos, a ter problema de contaminação nas amostras. Se eu sobrecarregar meus funcionários, vou ter um problema aí. Outro também, se eu começar a ter clientes demais, eu vou precisar contratar mais pessoal. Como é que fica o meu risco financeiro? Esse número de serviço que está aumentando e o número de pessoal que eu preciso contratar para poder atender esses novos serviços é suficiente para o meu negócio continuar existindo? Tem norma para isso também, para você ver a viabilidade, a saúde financeira da empresa. Tá? Gente, a realidade é essa. Empresa é para dar lucro. Se a empresa não dá lucro, é caridade. Caridade a gente faz quando eu vou trabalhar lá voluntário na BNT, na STM, na ISO, aí eu estou fazendo caridade. Agora, quando eu trabalho para qualquer empresa, eu quero meu salário no fim do mês. Aí eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo uma troca. Eu estou trocando o meu conhecimento, o meu tempo, pelo meu salário. A empresa, quando ela está atendendo um cliente, ela não está ali fazendo caridade. Ela vai cobrar o custo daquele trabalho do cliente. Então, o risco dentro da empresa, essa mentalidade de risco tem que assambarcar tudo. Desde o risco de um visitante tropeçar na portaria e cair e quebrar o joelho, até o risco de você descartar de maneira adequada os produtos do seu trabalho e eles contaminarem o meio ambiente. Nós temos aí a série 45.001 de cuidados ao meio ambiente. A 14, né? 14.001, perdão. 45.001 é para segurança e saúde do trabalhador, que também atualmente vai passar por revisão para justamente abordar novos riscos, novas questões que estão sendo levantadas no dia a dia. Agora, a abordagem de risco não é para você ficar doido. Porque se a gente for pensar em todos os riscos que a gente corre ao longo do dia, a gente não saía da cama brigando. Qual que é mais arriscado? Eu sair ou ficar aqui? Porque se eu ficar aqui na cama também, eu tenho um risco. Então, assim, tudo na vida tem um risco. A gente precisa começar a observar como evitar que os riscos se realizem, que eles se concretizem. Né? Qual que é o risco, por exemplo, do Alexandre amanhã morrer numa BMW a 250 km por hora? É zero. Porque eu não tenho uma BMW, nem vou entrar na BMW com alguém que dirija a 250 km por hora.
mas existe um risco de eu sofrer um acidente de trânsito. Então, nos laboratórios, e cada laboratório, cada empresa vai ter os seus riscos inerentes aos seus processos. E cada um com um nível de risco, né, conforme o processo. E aí é importante, né, Alexandre, a gente destacar que quando a gente faz esse mapeamento de risco, a gente tem ferramentas apropriadas para isso, né? Então, a gente tem a FEMEA, que é uma ferramenta para gestão de risco, para você avaliar o nível de risco, que aí é bem subjetivo a cada organização. Então, quando você faz esse mapeamento de risco, é muito importante que você faça um brainstorm ali com todo mundo, né? Com todos os colaboradores dos setores, os setores adjacentes ali ao processo, para vocês avaliarem o impacto que aquele risco tem no processo. O potencial dele acontecer. E a partir daquela percepção que cada colaborador vai dar ali de nota, você vai conseguir ter um valor ali do risco, né, pela FEMEA principalmente ali, que é uma ferramenta, e a partir daquilo você vai estabelecer ações, porque realmente não justifica você estabelecer uma ação para um risco que é super baixo de acontecer. Né? Então, assim, a gente tem que gastar energia e gastar recurso financeiro e tempo, onde realmente a gente tem uma probabilidade de que aquilo aconteça e de que aquilo vai ter um desvio grande no nosso processo. Então, né, se atentar a isso, né? Porque senão, é igual o Alexandre falou, se a gente for se preocupar, gastar energia com todos os riscos que a gente se depara dentro do nosso processo, dentro da organização, a gente não faria nada, né? Então, tanto os riscos estratégicos quanto os riscos operacionais, eles precisam ser muito bem avaliados, né? Muito bem quantificados, para que eles realmente tenham a importância que precisam ter e tenham as ações que precisam ser inseridas ali dentro daquele contexto, né, Alexandre? Sim. Você, por exemplo, você não vai gastar... por exemplo, você vai construir uma unidade nova do seu laboratório. Você não vai gastar dinheiro criando uma estrutura anti-terremoto no Brasil. Sim. Né? Mas você vai gastar um dinheirinho a mais no telhado, porque aqui o risco da gente ter uma chuva de granizo e destruir o telhado é muito maior do que um terremoto. A mesma coisa, você vai criar na hora que você estiver ali desenhando o seu laboratório, você vai pensar num sistema de refrigeração. Se você é mais robusto, se você estiver montando um laboratório, lá em Sorriso, no Mato Grosso, onde as temperaturas médias são acima de 30 graus. Então, você tem que avaliar o risco, né, da temperatura do laboratório ultrapassar os limites para você trabalhar adequadamente. Então, você vai ter que planejar um sistema de refrigeração mais robusto. Já se você fosse construir esse mesmo laboratório lá no Rio Grande do Sul, onde as temperaturas não são tão elevadas no verão quanto em Sorriso, o seu sistema de refrigeração vai ser mais modesto. Ele vai existir. No Sul também faz verão, também faz calor. Mas é 3 meses no ano. Em Sorriso, é 10 meses do ano, a temperatura acima de 30 graus. Então, esse tipo de risco, na hora que você vai optar, né, pelas suas operações, é que você vai avaliar. Quando você vai comprar um equipamento novo, né, quando você vai comprar você vai ter que escolher entre um ICP e uma absorção atômica. Né? Os dois têm consumíveis diferentes. Eles têm peças no país para reposição. Eles têm... Você consegue qual que é mais fácil de você conseguir técnico? Para operar a absorção atômica ou para operar o ICP? Qual que é o risco, então, de você comprar um ICP e depois não encontrar um técnico para operar? O argônio é mais barato que o acetileno. Beleza, mas ele gasta mais do que o acetileno. Então, qual que é o risco de faltar verba para eu alimentar o ICP? Então o risco é alto, então eu tenho que ir atrás de clientes que me tragam amostras que sustentem meu ICP. E é assim que a coisa funciona. Você começa a trabalhar a gestão do seu negócio usando, além do financeiro, os riscos. A estratégia, né? Tanto Exatamente. De cliente quanto de suprimentos, né? De fornecedores, tudo isso. E outra coisa que hoje toda norma traz a necessidade de você pensar nisso.
as mudanças climáticas, que eu não gosto desse nome. Tá? Isso aí eu vou ser meio chato, mas o negócio é o seguinte, não vamos esquecer, ter sempre em mente o seguinte, o clima muda 4 vezes por ano, no mínimo. Nós temos verão, inverno, outono e primavera. Esse termo mudanças climáticas, para mim, não quer dizer nada. Porque 4 vezes por ano o clima muda. Em alguns lugares, né? E sorriso é calor sorriso... o ano. Sorriso, calor é o ano inteiro. Em alguns lugares. A gente tem que ter cuidado com isso, porque é o seguinte, aí entra outra questão, a realidade e a projeção. Né? A gente sempre tem que pensar no futuro. Qualquer negócio, para funcionar, a gente precisa focar no futuro. Quando a gente escolhe uma norma, vai agregar uma norma, a gente está olhando o futuro. A gente tem que ver qual que é o futuro que a gente consegue mudar. O que a gente pode mudar, onde a gente pode agir. E as normas auxiliam nisso. Então, quando a norma traz a questão de abordar mudanças climáticas em algumas normas, eu acho um pouco de exagero, porque, por exemplo, tem norma para gestão de laboratório. A única coisa que você vai inferir de mudança climática é só a temperatura que você já não trabalha exposto ao tempo. Já está dentro da estrutura ali, é o controlado. Exatamente, porque você, num laboratório, seja um laboratório de análises clínicas, que tem que ser mais restrito do que o de produção de material de referência, que é mais restrito, né? A comunicação entre o laboratório e o ambiente é restrita para quê? Para evitar a contaminação. Né? Você não vai trabalhar no laboratório de análises clínicas sem um filtro para o ar, senão qualquer bactéria que tiver na rua, que o vento trouxer para dentro do laboratório, vai contaminar suas amostras. A mesma coisa, um produtor de material de referência, só com uma poeira mais forte, entra uma poeira no laboratório, vai contaminar ali o seu material que você vai usar para fazer uma análise de PPB. Já era uma sala limpa. Exatamente. Agora não. Agora, quando você vai construir um prédio, quando você vai planejar uma rota de passar uma estrada, aí sim você tem que levar em conta a possibilidade de inundação, você tem que levar, quando você vai construir um prédio, as questões relacionadas a chuvas mais fortes. Né? Lá no Rio Grande do Sul, nós temos as questões das enchentes. Agora, você quer ver uma coisa interessante? É dentro do assunto normalização, apesar de não parecer muito. Mas vocês que estão aí nos ouvindo, vocês aqui, vocês alguma vez já ouviram falar que uma inundação levou alguma igreja sacra do século XVIII, de Sabará, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes? Não. Eu posso dizer porque eu morei em Sabará, então eu já sei que não. Pois é. Sabará tem quantos anos? 136, se eu não me engano. Acho que é. Só? Eu achei que era mais. Já tem um tempinho que eu não vou lá, viu? Não, lá tem igrejas do século XVIII. Então tem mais de cento e poucos anos. Sim, sim. Né? É o seguinte, os portugueses, eles não construíram nenhuma igreja, nenhuma obra deles foi construída dentro da calha dos rios. Ou seja, há mais de 200 anos atrás, eles construíram pensando no futuro. Então, essa questão se há mudanças climáticas, isso já é abordado pela engenharia já tem um tempinho. Então, a gente, na hora de aplicar isso para as nossas normas hoje, a gente tem que ter o cuidado de repente, a gente está reinventando a roda. Sim, mas aí eu entro muito na questão, tipo, das mudanças que tiveram ao longo dos anos também, né? Então, assim, a gente teve muitas alterações climáticas, claro que, né, numa proporção aí que, né, assim, por exemplo, quando eu me mudei para Belo Horizonte, um professor meu falava assim, aqui se chama BH2O. Sempre era BH2O. Gente, e realmente, Belo Horizonte chovia muito. Hoje, quase não chove, assim. Então, a gente teve alterações aí também sobre isso, né? Sim, não, concordo. O clima muda.
porque a gente tem ciclos dentro de ciclos. Claro, a gente não é por causa disso, a gente vai sair destruindo árvore, a gente vai saindo assoreando o rio, não é nada disso. A gente tem que aprender a não destruir a natureza, tendo em vista que ela vai mudar. Sim. Com certeza. Então, quando a gente está implantando os nossos processos, onde as normas hoje pedem para avaliar, né, questões de riscos climáticos, a gente tem que entender o seguinte: o clima muda e há ciclos enormes dentro de ciclos. Olha aí mesmo o El Niño. O El Niño não é um fenômeno que chegou no final do século passado. Não, o El Niño é conhecido desde o século XVIII. Sim. Então, ele está aí. Então, a gente já sabe o que ele vai fazer. Por que a gente continua construindo casas em áreas de alagamento? Os rios não mudaram de lugar, os rios continuam no lugar. Né? Esse tempo de erosão aí que o país existe não foi suficiente para os rios mudarem de lugar, porque eles vão erodindo, eles vão mudando de lugar, mas eles ainda não mudaram tanto de lugar. Mas a gente constrói dentro da calha dos rios. Aonde que está o mapa, né, de risco dessa situação? Exatamente. Aonde que entrou a visão estratégica do processo? É isso que as normas... Não foi consultada a ISO, com certeza. Exatamente. Então, voltando lá no início, a gente, quando vai formatar uma norma, a gente faz com gente com experiência, para justamente trazer para as gerações futuras aquela experiência que foi angariada ao longo dos anos. Então, a gente tem que ter cuidado com os modismos. O ESG é bom, é ótimo, mas se ele virar uma obrigação, ele vai virar uma moda. E a gente já trabalha com governança e meio ambiente já tem bastante tempo. Sim. Né? Tem que ter cuidado, ele é bom, mas ele não pode ser a 7ª maravilha do mundo, porque ele não é uma novidade. A gestão, o cuidado ao meio ambiente e a governança corporativa já existe há bastante tempo. Claro que agora está tentando se trazer, tentando criar uma série de normas para poder ajudar os que vêm aí a implantar. Mas não é, eu particularmente não vejo como uma revolução a partir do zero. O ESG é uma ferramenta que já existe, agora ela está sendo condensada e apresentada. É compilado, né? As normas compiladas no sentido de vocês precisam ter essa junção, que na verdade já existia. Exatamente. Mas é mais nesse sentido mesmo. Novamente vem a ideia da normatização como uma ferramenta para reduzir custos, para reduzir processo, para ganho de tempo. E isso é algo que os nossos ouvintes aqui, seja ele um diretor de laboratório, seja ele um supervisor, um colaborador, seja uma pessoa que está ali de frente, na linha de frente do laboratório, frente ao cliente, você pode notar que a norma é algo que vai te ajudar. Ela não vai te trazer barreira, não vai te trazer empecilho, não vai querer te impor circunstâncias, nada disso. Ela veio para te ajudar, para te dar um caminho, uma forma que você possa facilitar o processo dentro da qualidade, o foco principal da nossa conversa aqui. Então, assim, tudo isso que o Alexandre falou para nós aqui, todo esse conteúdo que ele trouxe, né, a nossa sopinha de letrinhas aqui, das normas, das ISOs, tudo isso para poder mostrar para você que está nos acompanhando que a normativa ela vem para te auxiliar, não é para te trazer dor de cabeça nem trabalho. Ela vai ter as suas necessidades para implantação, é lógico, mas é algo que no final vai ser benéfico em todos os pontos, não é, Alexandre? Sim, se a normatização trouxesse dificuldade, ela não teria feito sucesso. Ela não estaria aí distribuída ao longo do mundo de diversas normas. Tá? Vocês que trabalham no laboratório, você vê a que ponto nós estamos aprimorando as normas. Existe norma para você usar papel de tornassol para medir pH de amostra. O povo gosta de falar assim, não medir pH só com eletrodo. Então, não, existe uma norma te mostrando como usar aquele papel de tornassol coloridinho para você medir
o pH das amostras. Exemplos práticos para o nosso dia a dia dentro da esfera laboratorial. Exatamente. Alexandre, foi assim um bate-papo enorme de conteúdos, muitas informações. Assim, saímos daqui com uma outra visão sobre a questão técnica, sobre a questão de normas. Talvez se você não tivesse esse conhecimento ou nessa visão, tenho certeza que foi muito agregador para você. Muito obrigado, Alexandre, por esse contato, né, por essa informação, que para nós foi riquíssimo, né, Nath? Então, muito obrigada, Alexandre. E aí, eu acho que realmente para a gente é de grande valia, né, saber de todas essas normas de apoio para a gente agregar o nosso sistema de gestão da qualidade. Eu acho que sempre é muito bem-vindo. A gente só realmente precisa de ter essa ciência do que é norma passível de certificação, norma passível de acreditação, o que é uma norma de apoio, qual que é o escopo pretendido ali para aquela organização, para aquele laboratório, para que a gente também não coloque tanta informação, né, não queira trazer tudo de uma vez. Então, tenha planejamento para executar as atividades, para implementar ali os processos, para que realmente seja um processo factível, né, para que vocês realmente consigam tirar proveito de todas essas normas que a gente citou aqui. Então, eu agradeço muito, Alexandre, por ter trazido esse conhecimento todo. Ele que está aí, né, nos comitês, então ele está à frente aí de vários comitês, então ele traz essas informações aí em primeira mão para a gente, de revisões de normas que estão sendo publicadas, né, de conhecimentos que estão sendo aí difundidos e de novidades para a gente. Então, muito obrigada, Alexandre, por esse momento. Espero que as pessoas elas conheçam mais, né, desse trabalho, conheçam mais dessas normas que a gente falou aqui. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu quero agradecer a presença, a confiança, espero que o público tenha gostado. Ignorem as bobagens que eu falei, porque a gente fala no dia a dia, é importante isso, você demonstrar o seu conhecimento, compartilhar. Eu vim aqui com essa ideia, compartilhar o conhecimento, e convido vocês também a compartilhar o conhecimento de vocês. Façam trabalhos voluntários nos órgãos de normatização. É fácil participar dos comitês da ABNT, é aberto a todos, é de graça. Você não vai ter um custo financeiro para poder participar dos comitês. Tá? Você vai precisar gastar um pouquinho do seu tempo, mas é um trabalho gratificante e todos temos a ganhar, porque durante uma discussão de uma norma, durante uma discussão de um novo trabalho, visões diferentes são importantes. Então, assim, você lembrar sempre, a construção de uma norma ela se dá com a combinação da visão de várias pessoas. Então, aqueles itens nas normas, eles não estão ali à toa. Alguém sugeriu, aquilo foi avaliado por um grupo. Depois que esse grupo fecha a norma, isso vai à consulta pública. Tá? A ABNT normalmente tem entre 15 a 30 normas mensalmente abertas à consulta pública. É só ir lá no site e dar uma olhada, de diversas áreas. Então, assim, é importante participar, e é importante essa troca de conhecimento, essa troca de experiência entre nós aqui e vocês aí. Com certeza. E, Alexandre, se o pessoal quiser entrar em contato com você, talvez uma consultoria específica dentro da sua vasta experiência de normativa, como que o pessoal pode entrar em contato? Olha, pode entrar em contato comigo através da Nathalie na Equality, ou pode procurar nas redes sociais a minha @, que é Alexandre Auditor da Qualidade. Só pontuando, né, o Alexandre ele presta vários treinamentos e auditorias internas para a Equality, então a gente tem vários treinamentos abertos aí com ele, treinamentos em company que a gente realiza, então a gente fica à disposição para quem quiser também conhecer um pouco mais desse trabalho, para entrar no nosso site, e a gente tem muito conteúdo bacana lá também, né, Alexandre? Sim, podem lá, visitem, gente. E também, pessoal, como nós falamos aqui hoje, né, acerca de normativas, às vezes as questões técnicas, né, existentes, o Gerência Lab, que é um sistema LINS para laboratório, ele é pautado em cima da 17025, trazendo todos os seus critérios necessários para que você tenha ali todos os seus registros, rastreabilidades, as questões técnicas ali voltadas, como o Alexandre falou, né, a questão da visão que você tenha, todo o conteúdo que você vai trabalhar dentro do seu laboratório,
pautado num sistema que vai te atender em todos os seus aspectos necessários. Então, ali você pode estar controlando desde o primeiro contato com o cliente até a estrutura do certificado, tendo todos os seus registros dentro da estrutura laboratorial. O GerenciaLab vem no mercado com essa ênfase para poder trazer para você uma ferramenta que vai te agregar e trazer essa praticidade dentro do seu laboratório. Então, nos contate ali através das nossas redes sociais, através do nosso site gerencialab.com.br, para que você possa conhecer, se você ainda não conhece, e se você deseja adquirir o software ou trocar o seu LIMS, consulte a nossa equipe ali que estará à disposição para te atender, dentro das normativas da 17025. Então, pessoal, a Equality é uma empresa que trabalha com a área da qualidade, com gestão da qualidade. A gente atua na parte de consultoria, treinamentos, auditorias internas, desenvolvimento de métodos, validação de métodos. Então, a gente atua aí nas normas ISO 17, 14, 45, 9001, com vasta experiência nessa área de laboratórios e organizações. E hoje foi mais um episódio do Gerência Quality, que a gente tem o intuito aí de trazer cada vez mais conteúdos para vocês, trazer mais experiências nessa área da qualidade. Hoje a gente trouxe o Alexandre, que tem essa experiência aí nessa área de normativas, que está dentro dos comitês brasileiros aí, de alterações de normas, de desenvolvimento de normas, e que atua também conosco aí nos nossos treinamentos. Então, muito obrigada pela parceria. Então, o Gerência Quality tem essa finalidade de levar muito conteúdo para vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.